Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma palestra com o nosso querido egresso do curso de Economia, nosso aluno brilhante, Carlos Eduardo, para falar sobre Business Agility. Vou apresentar brevemente o Carlos, mas ele depois fica à vontade para falar o que for necessário e contemplar vocês para a palestra. Acredito que todos vão gostar bastante. É formado aqui pela nossa universidade, né? Iniciou a carreira no Itaú, depois foi para o Sebrae, depois para a Stone, e atualmente ele é das áreas Vision Care. Entusiasta de tecnologias emergentes, mobiliza times e conecta pessoas para o sucesso de transformações ágeis. Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Em nome da universidade, é um prazer enorme tê-lo aqui de novo, nessa parceria que tem só aumentar. De 6 em 6 meses, tá, Léo? 6 em 6 meses. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Vanessa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, Vanessa me apresentou aqui no formal, né? Eu queria me apresentar mais informal para vocês. Pode passar, por favor? Aqui tem quantos cursos? Quem é economia? Contábeis, ODM. Quem mais está aqui? RI. Show. Business Agility, agilidade organizacional, alguém já ouviu antes esse termo? É novo? Pô, que bom, fica mais fácil para mim. Então, galera, eu vou brincando. Minha história, um pouco de mim. Eu fiz economia aqui na UCP, durante a graduação trabalhei no sistema financeiro, banco, né? Então, todo o início da minha carreira foi no setor bancário e foi lá que nasceu o primeiro contato com metodologias ágeis, né, com formatos de melhoria contínua, que são formas de trabalhar mais eficientes, enfim, que geram mais produtividade, mais lucro, enfim. Essa é um pouco da onde começou meu interesse por trabalhar com agilidade, né? E desde 2014 eu trabalho com agilidade organizacional, né? Eu trabalhei na Swissnex, que é uma agência do consulado suíço para inovação, a Schneider Electric, uma empresa francesa de automação elétrica, e agora a Zagin Jonquera aqui em Petrópolis, na nossa cidade, uma multinacional alemã, super bacana, super convido vocês a acompanharem lá no nosso site, enfim, a gente está sempre tentando mobilizar a comunidade. Vamos lá, vamos falar de Business Agility, né? Eu tento fugir dos termos em inglês, mas essa área de agilidade e processo ela é super cheia, né, dos universos aí dos startups, né, e termos em inglês. E eu vou falar sempre os dois para vocês, para a gente sempre estar tá no mesmo contexto. Assim, eu não sou contra os termos em inglês, mas eu acho que a gente trazer para a nossa realidade faz mais sentido em alguns momentos. Principalmente depende do contexto, né, da empresa que você está, né, da tua cadeira na faculdade. Vale a pena você saber os dois termos e escolher qual momento usar, né? Pode passar, por favor. Então, galera, para falar de agilidade organizacional, né, o Business Agility, eu vou começar contando uma historinha, né? Como é que se organizava a sociedade feudal lá, né? A gente tinha um rei no topo da pirâmide, o cara que manda, que dá as ordens. Abaixo dele a primeira linha, né, os duques, né, duques, condes, bispos, a primeira linha de comando dele ali, que ele passava as ordens, depois os cavaleiros, senhores, abades, e na base os soldados. E essa historinha é muito para simbolizar como que, pode passar por favor, as organizações tradicionais têm muita inspiração num modelo muito antigo, né? Um modelo muito antigo de comando e controle. Esse comando e controle parte de uma organização chamada tradicional, e a agilidade organizacional vem desafiar um pouco dessa estrutura, né? Ele vem convidar essa estrutura a funcionar de uma forma diferente, né? Então, hoje, né, as empresas tradicionais, muitas delas estão trabalhando dentro desse formato. Um presidente, diretores, gerentes, analistas, e a decisão que é tomada no topo é cascateada para baixo, top-down, sem nenhuma forma de diálogo, você só executa. E a agilidade, pode passar, por favor. Então, a gente tem no topo da pirâmide os pensadores, né? As pessoas que pensam a estratégia, que são caminhos, né? E as pessoas que executam essa estratégia.
passar, por favor. Estratégia tem vários significados e possibilidades aí de tradução, né, de conceito. Eu preferia esse que é bem simples, é estabelecer caminhos. Quem viu aquele lá do Capitão Nascimento, né, estratégia, né, em todas as línguas, mas basicamente por que eu estou falando de estratégia e agilidade, né? A agilidade surgiu como uma forma de executar a estratégia de forma mais eficiente, né? Você estabelece o caminho, essa é a estratégia, e para executar, você executa dentro do modelo ágil. Eu vou apresentar em mais detalhes agora para vocês. Mais um, por favor. Isso, então a gente tem duas camadas, pensadores e executores, e aí a gente vai para o mundo real, que funciona assim. Próximo. Funciona assim, é bagunça, o presidente dá 1 hora, você tem o gerente, aí você tem a fofoca do escritório, você tem as regras veladas, é assim que funciona na realidade. Então aquele modelo tradicional, né, que você tem as caixinhas e como elas funcionam, na verdade elas precisam de uma estrutura muito mais dinâmica para funcionar de uma forma eficiente, ágil, do que aquela tradicional em cascata, né, comando e controle. Pode passar, por favor. E aí, para complicar aquele cenário como funciona, a gente tem... Quem já ouviu falar do mundo VUCA? Também é novo? Esse é um termo, um acronismo que foi criado recentemente, que é para definir o mundo que a gente vive atualmente. Ele é volátil, né, incerto, complexo e ambíguo. Então, diante daquela estrutura tradicional, né, que funciona daquela forma caótica, né, muitos pensadores e estrategistas e comandos das empresas pensaram e cunharam esse termo, né, para definir como que os negócios funcionam e operam hoje em dia. Os negócios operam nesse sistema que é volátil, que é incerto, né, que é super complexo e que é ambíguo, né? Então, a agilidade vem para fazer com que aquela estrutura tradicional funcione dentro desse contexto. E como que os negócios podem ser bem-sucedidos dentro dessas estruturas voláteis, né, e caóticas, né, via agilidade organizacional? Que é, agilidade é a capacidade de se adaptar, priorizar e aprender com ciclos rápidos, né? Então, a maioria das palestras vocês vão ver essa pantera aí, né, como velocidade, mas a velocidade a agilidade não é sinônimo de entregar rápido, né? A velocidade na entrega ela é consequência da adoção do ágil. Então, o ágil é a capacidade de se adaptar às mudanças. Essas mudanças vêm de um mundo volátil, né, incerto, ambíguo, complexo, se adaptar diante dos requisitos do cliente, né? Então, a gente tem um contexto não linear, e a agilidade vem trazer a essência da mudança. Você está pronto e aberto para a mudança o tempo todo. Você não entra em conflito com a mudança. Você espera ela. Você espera que vai ficar, né, que vai vir o caos ali, que vai ficar confuso. Você já aguarda e se adapta a essa mudança de forma mais rápida, né? E aí, resumindo, a agilidade ela não é um método. Alguém já ouviu falar de métodos ágeis? Kanban, Lean, tranquilo. A agilidade ela não é um método, ela não é uma ferramenta, não é um framework, ela é uma forma de pensar, né? A agilidade convida a gente a pensar e estar aberto ao novo, né? A não resistir a mudanças, a ter uma mentalidade de crescimento, né? Esse é o livro da Carol Dweck, D-W-I-N. Ela que criou esse conceito de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, né? Mentalidade de crescimento as pessoas que têm mentalidade de crescimento adoram receber feedback, elas não medem esforço para aprender coisas novas, né? O famoso lifelong learning. O erro é bem-vindo na mentalidade de crescimento, né? Então, quando a gente erra, aquele erro traz um aprendizado, e a partir desse aprendizado eu passo para um patamar novo de conhecimento, né? E a mentalidade fixa, que está muito presente naquela estrutura do rei lá. Eu não gosto de mudanças, eu me protejo, né, nas hierarquias, né, nos cargos. Se eu não conheço, eu não gosto, né, e
a gente, no dia a dia das empresas, principalmente essas que ainda estão dentro desse modelo de estrutura tradicional, a gente vai encontrar muitas pessoas com esse tipo de mentalidade fixa, e aí vem a agilidade organizacional convidando essas pessoas a mudar a forma de pensar. Então, por isso que a agilidade não é um método, eu vou até, alguns slides, eu vou passar um método para vocês, que é como que hoje eu consigo aplicar a agilidade organizacional em uma empresa que está em transição, de um modelo tradicional para um modelo ágil, mas eu queria, de tudo que eu falei aqui, que se ficar aqui para vocês que a agilidade é uma forma de pensar, para mim já estou super feliz, porque são muitas fontes agora, né, pessoal? Tanto das empresas quanto das universidades falando sobre esse formato novo de trabalho, E muitos métodos, para vocês terem uma ideia, são mais de 70 métodos ágeis, formas de trabalho, de gerir projetos, estruturas, empresas. E para vocês, em vez de trazer vários aqui, ou a gente abordar muitos desses métodos, eu prefiro só que a gente fique nesse conceito de que é uma forma de pensar, que é o maior ganho que a gente tem com a agilidade, tá com um mindset aberto a mudanças e trabalhar num formato que está aberto a aprender constantemente. Pode passar? E aí, por que da agilidade organizacional? Pessoal, todas as empresas elas partem de uma missão e uma visão. E aquela estratégia que a gente viu ali, que é estabelecer caminhos, esses caminhos precisam ser percorridos. E a partir do objetivo e da estratégia da empresa, a gente passa para as camadas que vão executar. Nós, o proletariado, os economistas, que vai fazer a máquina funcionar. E para essa máquina funcionar bem, essa comunicação entre missão, visão, objetivos e o time tático que vai executar precisa fluir muito bem. E a gente viu que naquele modelo lá que aquelas caixinhas bonitinhas do presidente, o diretor e o gerente são muito bonitas no PPT, porque na vida real é um mundo volátil, que é incerto, ambíguo, complexo, então a agilidade vem facilitar esse trânsito da missão, da visão, facilitar a definição desse caminho, que é a estratégia, e a execução dessa estratégia. E aí o que eu queria dividir com vocês, como eu disse, são muitos métodos dentro do mundo da agilidade, mas um que eu queria dividir com vocês é um método que surgiu com o presidente da Intel, que ajuda nesse trânsito entre o objetivo estratégico da empresa até nós que executamos essa estratégia, que é o OKR. Pode passar, por favor? O OKR também é novo? Boa, galera. O OKR vem de objetivos e resultados chaves. Esse presidente da Intel a Intel estava perdendo, sempre foi líder em chips e processador de computador. E lá nos anos 70, a Intel perdeu a liderança para a AMD, começaram a chegar outros concorrentes e esse executivo bolou esse método que define o objetivo e os KRs, famosos KRs. Os KRs são resultados-chave, são resultados numéricos que dizem que o objetivo foi atingido. Então, um exemplo que eu gosto de usar, eu vou ao Rio. Eu vou ao Rio. Esse é meu objetivo. Meu KR1 pode ser percorrer 55 km. Então, eu sei que cheguei no Rio quando percorrer 55 km. E esses resultados numéricos confirmam que esse objetivo foi atingido. Pô, Cadu, mas você falou que não ia falar de método, já entrou com método no meio da história. Por quê? Os OKRs ajudam naquela estrutura organizacional do rei, dos duques, a que nós, proletários, também possamos mover o ponteiro da estratégia. A partir do objetivo que é definido no topo da estrutura hierárquica, em vez de você cascatear essas ordens, esse planejamento para baixo, você recebe essa orientação, esse caminho da estratégia e tem a chance de times multifuncionais, auto-organizáveis, de propor como que você vai chegar lá. Então, eu vou, geralmente é a visão e a missão da empresa que diz aonde a gente vai, mas o como, nesse formato dos OKRs, convida as equipes e os times a dizer
como vamos chegar lá. Estou falando muito rápido, vou ver a carinha de vocês. O como é, eu digo para o meu chefe, beleza, você quer que eu faça esse projeto, e aí esse projeto precisa de X de faturamento, beleza, esse é um top-down, você recebe essa informação e a partir dessa informação, você que é o que está ali na ponta, que está executando, diz, tá, mas a gente vai saber que esse projeto teve sucesso quando você propõe um resultado-chave para esse chefe. Você, naquela estrutura hierárquica do rei até o soldado tem voz em dizer para onde, como você vai chegar lá. Por isso que, de todos os métodos possíveis, eu queria trazer os OKRs, que é como a gente adota nas AIs. Há 4 anos a gente trabalha com os OKRs, então toda a estratégia e agilidade é executada, norteada pelos OKRs. 2 papéis fundamentais no modus operandi, dos OKRs são os líderes, esses líderes de times que passam a ser como coaches, como treinadores de um time. Em vez dele ter aquele time na caixinha que funciona daquela forma, ele vai trabalhar com um time que ele monta para executar aquele trimestre. Então vai ter uma pessoa de uma área, uma pessoa de RI, uma pessoa de história, uma pessoa de múltiplos saberes. Esse líder precisa, ele que vai ser responsável por conduzir esse time, e negociar com o time esses entregáveis. Primeiro negociar qual KR que vai definir que a gente está caminhando para o objetivo está sendo atingido e garantir que esse KR está alinhado com o topo da pirâmide da estratégia. E esse é um papel fundamental, esse líder, e o outro são uma equipe. Essa equipe ela participa de o que a gente chama na agilidade de rituais de gestão. O ritual de gestão é um encontro semanal, para que as pessoas olhem aquele objetivo, olhem aquele resultado numérico, ver se você está caminhando os seus indicadores numéricos. Se não está, propõe ajustes rápidos, adaptação, que é fundamental da agilidade, propõe ajustes rápidos e volta para a execução do dia a dia. Então, tanto o líder quanto a equipe são a espinha dorsal aí do mundo da agilidade, e nos OKRs, o coração dos OKRs são esses check-ins semanais, onde os soldados, os plebeus se unem ali para ver como que está a execução daquele objetivo, e como que os resultados numéricos definidos não só pelo rei, mas por nós, como que aquele resultado numérico que a gente definiu enquanto grupo está performando. Então, esse é um método super simples, na verdade. Tem um livro que eu prometo, tem um para dar para você, Vanessa, depois a gente pode sortear, que é da onde surgiu os OKRs, chama Avalie o que Importa, do John Doerr da Intel. Esse livro ele conta como surgiu os OKRs e ele conta como o Bono Vox do YouTube usa na fundação social dele. O Wellington brincou ali que eu estava um pouco mais saudável, eu tenho o meu OKR pessoal, de ter uma vida mais saudável. Então, assim, definir um objetivo e o resultado numérico serve para a empresa, quanto para você atingir alguma coisa que você quer, que você deseja muito. E vamos lá, faltou dos OKRs. Ciclos curtos. Os OKRs se encaixam super bem dentro da agilidade organizacional, porque, em vez de você planejar o teu ano todo, de janeiro até dezembro, sabendo, ou tentando, ingenuamente tentando imaginar o que vai acontecer em cada mês, porque dentro de um mundo VUCA, você não consegue saber o que vai acontecer daqui a 3 meses. Não tem como, esse modelo tradicional de planejamento, ele está em xeque há bastante tempo, e a agilidade vem como a forma de você adaptar esse modelo tradicional. Então, ao invés de você planejar 12 meses à frente, você traz o planejamento para 3 meses. E nesses 3 meses você persegue aquele objetivo, sabendo que aquele objetivo está sendo atingido pelo teu resultado numérico, que é o KR, e você tem esse check-in semanal como coração do sistema, onde você acompanha a evolução daquele objetivo.
e um time que não está ali só dentro da caixinha de uma área da empresa, mas é um time que está horizontal, né? Ele participa, várias áreas participam da execução daquele objetivo ao longo do trimestre. O que acontece no final desse trimestre? É um outro ritual de gestão super importante na agilidade, que são as retrospectivas, né? As retros são momentos onde a equipe, junto com é um evento muito, como eu diria, ele é muito de confiança, sabe? É você, teu chefe, as pessoas que você conviveu durante esses 3 meses, avaliando o que deu certo, o que não deu certo e o que a gente precisa mudar para os próximos 3 meses. E eu ali como agilista, né, agile coach, né, qualquer proletário, né, eu como essa pessoa, eu sou a pessoa que facilita esse ritual de gestão, né, eu facilito com que esse líder e essa equipe fale e flua melhor esses rituais de gestão. Então, a partir da retrospectiva, o time tem um extrato de como foi aqueles últimos 3 meses, e automaticamente ele já planeja e já cria os OKRs dos próximos 3 meses. Então, falar dos OKRs está super conectado com o tema, né, de Business Agility, de agilidade organizacional, porque de todos os métodos de definição de objetivo e metas, os OKRs são os que mais fazem sentido dentro desse mundo da agilidade. É por considerar não só o formato dos OKRs de ciclos curtos e rápidos, mas sim a principal característica dele é trazer voz para quem executa lá na ponta e transparência e visibilidade para a empresa como um todo. Então, a partir dessa retrospectiva, que é um ritual do grupo, você comunica os seus resultados ali para a empresa, e a partir desses resultados você tem a melhoria contínua, né? A melhoria contínua vem do Lean Manufacturing, né? Da engenharia, e a agilidade bebe muito dessa fonte ali da Toyota, né? de toda a história ali de melhoria de processo, do modelo Toyota, né? Do modelo de ganhos de eficiência através dessa melhoria contínua. Só que esse mundo VUCA, que a gente viu ali atrás, volátil, incerto e complexo, só a melhoria contínua não estava funcionando muito, né? Ela precisava de algum incremento aí que veio através da agilidade de todos esses métodos. E além do avalio que importa dos OKRs, uma segunda leitura que eu acho super importante chama organizações exponenciais. São organizações que crescem 1000 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. São os unicórnios, os Nubanks, os EasyTaxi, né, da vida. Todas essas empresas já nascem com esse modelo organizacional ágil, né, com agilidade organizacional. Hoje as empresas tradicionais convidam profissionais da agilidade para transformar o negócio, mas essas empresas exponenciais elas já nascem ágeis. Os times já nascem se auto-organizando. Essa estratégia ela já funciona majoritariamente por OKRs, né? E o livro ele traz um relato de como eu lembrei muito da economia do Malthus, né, da PAEPG. Ele traz muito que os chips, né, chama lei de Moore, né? Os microchips eles cresceram. A gente achava que eles iam chegar, né? Eu não lembro exatamente o termo, mas eles iam chegar num nível de capacidade de dados, né? E essa lei de Moore, ela diz sobre essa exponencialidade dos dados, né? Então hoje o que a gente tinha dentro de um computador que era do tamanho da metade dessa sala, hoje está aqui no nosso bolso, né? Então foi em PG também a capacidade de dados, né? Professor Wellington, é um novo petróleo, assim, galera, para quem curte assim, né, essa parte de dados e como trabalhar esses dados, né? Então, essa lei de Moore veio dizer que, cara, nenhum modelo só através de uma melhoria incremental, né, uma melhoria contínua, pode sobreviver a uma empresa que está trabalhando de forma exponencial. Então, essa empresa que está trabalhando de forma exponencial, ela está bebendo da fonte da agilidade, ela está olhando para o negócio dela
né, de forma exponencial. Então ela não está pensando em aumentar o faturamento dela em 10%. Ela está pensando em dobrar o faturamento dela a cada ano. Né? E a partir do momento que você dobra, é projeção geométrica depois. Você dobra 10, você vai 10 vezes, vai 100 vezes. É por isso dos unicórnios, né? Por isso, unicórnio, galera já ouviu falar? Todo mundo quer ir trabalhar nesses eventos, nessas empresas, eles atraem muitas pessoas mesmo, porque essa filosofia do não trabalharem naquele formato rei é o que vai trazer vocês para quererem trabalhar numa grande corporação. Né? Que você não quer estar dentro de uma estrutura que você só recebe a ordem do topo, você quer fazer parte, você quer fazer parte daquele legado, daquele resultado. E então fica essa mensagem das organizações exponenciais, pessoal, vale muito a pena esse livro. Tem mais um? Resumindo, galera, tem 4 pilares, né, da agilidade organizacional. Essa é um pouco mais conceitual, depois acho que a professora Vanessa vai compartilhar esse slide com vocês, fiquem à vontade. Seriam 4 pilares para quem curtiu, né, começar a investigar um pouco. Né? Então, a agilidade organizacional está sobre resultados. O primeiro pilar dela é sobre resultado para o negócio, por isso que eu quis destacar os OKRs, né? E o segundo pilar de planejamento estratégico também, os OKRs dão conta ali desses 2 primeiros pilares, e os outros pilares são sobre investimento e priorização. Né? Priorização agilidade é sobre se adaptar e saber priorizar. Né? Então, para a gente conseguir uma organização dita, né, ágil, ela precisa trabalhar com ciclos curtos de execução da estratégia, priorizar o que ela vai buscar naqueles próximos 3 meses. Então esse formato ele é inegociável. Né? Esses 4 pilares não são negociáveis numa estrutura de agilidade organizacional. Né? E um ponto que é super importante na priorização e que os OKRs também entregam são a transparência. Né? Então, uma das premissas, né, desses 4 pilares é que todo mundo na empresa saiba o que você está entregando e você sabe o que a outra área está entregando. Então, esse nível de transparência no pilar de priorização gera fica muito mais fácil você colaborar para chegar naquele caminho definido que é a estratégia. Porque você sabe que o outro está perseguindo. Você tem o teu objetivo, né? Você está lá, o seu soldado, trabalhando no seu time, se reunindo diariamente, indo no seu check-in semanal, se reunindo daqui a 3 meses para fazer uma retrospectiva do que passou. Você está nessa estrutura, mas você sabe o que está acontecendo com o time que está ali do lado. Você sabe o que ele está buscando também. E parte dessa busca ela é compartilhada. Por isso que essas organizações exponenciais são exponenciais. Por isso que elas crescem 10, 100, 1000 vezes em termos de faturamento. Porque elas têm um ganho de eficiência muito maior do que trabalhar no formato de caixinhas. Né? Que a sua área produz, entrega para cima, e aí a outra área também está entregando, basicamente às vezes a mesma coisa, né? Então você tem uma sobreposição de trabalho, uma ineficiência muito grande. Então esse pilar da priorização é fundamental. Quando fica esse slide vai ficar com vocês, ele tem muito a parte de conceitual que eu acho que, para quem se interessar, vale a pena ir um pouquinho em cada bullet daquele, né? Também fico à disposição também para trocar com vocês, é sempre um prazer. E eu queria saber se vocês têm, pode passar por favor, perguntas, dúvidas, troca, construção. Eu ia trazer uns post-its, hein, galera, mas eu desisti. A próxima eu vou trazer uns post-its para a gente trabalhar juntos. É isso, galera. Obrigado aí pela atenção.